Olá pessoal, eu sou o Samuel Sávio e este é o nosso 7º vídeo do curso de Introdução às Ferramentas Google para Advogados, preparado pelo TRT da 6ª Região. Agora vamos ver como funciona o versionamento de documentos, que é a possibilidade de você criar versões para as edições do seu documento. Assim, não corremos o risco de perder informações que foram alteradas por alguém durante o trabalho em grupo. Podemos simplesmente analisar as versões do documento e desfazer algum trabalho indesejado, voltando a versões anteriores. Desta forma, podemos tornar todo o trabalho em equipe mais seguro. Então vamos ver como funciona isso lá no computador. Vamos lá? Aqui na tela do Google, vou acessar o atalho para as aplicações e abrir o Google Documentos. Em seguida, vou localizar aquele nosso documento criado no vídeo anterior, que nomeamos como Trabalho de Colaboração. Como trabalhamos recentemente neste documento, ele vai aparecer facilmente aqui na relação de documentos recentes. Mas, caso deseje procurar algum documento no meio de todos os seus documentos, pode utilizar alguns recursos aqui. Veja, por esta opção de visualização, você pode escolher Pertencem a qualquer pessoa para ver todos os documentos, tanto os seus como os compartilhados com você. Para ver apenas os documentos que estão no seu ambiente Google, ou seja, que foram criados por você ou colocados por você aí no seu espaço via Upload, vai escolher a opção Pertencem a mim. E caso deseje ver apenas aqueles documentos que foram criados por outras pessoas e compartilhados com você, deve escolher a opção Pertencem a outra pessoa. Aqui pode alterar a forma de visualização para a lista, onde verá todos os documentos com mais informações de detalhe, como o dono do documento e a data e hora da última vez em que ele foi aberto. E clicando no mesmo local, ele volta à exibição em grade. Pode classificar a exibição a partir das modificações efetuadas ou em ordem alfabética. E pode também abrir o seletor de arquivos, que é uma janela mais completa para a pesquisa de documentos em seu espaço em nuvem. Nela você consegue pesquisar e encontrar seus documentos, assim como os compartilhados com você de forma prática e objetiva. Voltando ao documento em questão, vou clicar no Trabalho de Colaboração. Em seguida, o Google Documentos vai abrir o nosso documento para edição. Veja aqui em cima, como já foi dito antes, por padrão o arquivo é aberto já em modo de edição. Perceba aqui em cima que nesse momento apenas o meu usuário está acessando o documento. Caso algum outro abra esse mesmo documento, automaticamente veremos aqui em cima a sinalização deste acesso com o ícone deste usuário. Veja, irei aqui no outro computador, onde já estou logado como o meu outro usuário, o Jack, e vou abrir o Google Documentos. E em seguida, escolher o documento que estamos trabalhando em colaboração. Trabalho de colaboração. Veja agora aqui na tela do usuário Novo Sávio que o ícone do Jack aparece aqui em cima, indicando que ele está trabalhando no documento nesse instante. Agora vamos voltar ao histórico. Vamos clicar aqui no menu Arquivo em Histórico de Versões e escolher a opção Ver Histórico de Versões. Aqui você vai encontrar todas as versões salvas pelo Google Documentos. Eu vou voltar aqui para o documento para mostrar a vocês como é que o Google efetua esse versionamento. Veja aqui em cima que sempre que digitamos algo no documento, ele já vai salvando em nuvem. Veja, vou digitar apenas um espaço em branco. Percebe que desta forma você não precisa se preocupar em estar salvando o seu arquivo, pois o Google já faz isso para você automaticamente e da mesma forma vai criando um histórico dessas alterações. Vamos agora voltar lá no histórico de versões. Veja que ele vai indicar aqui a data da versão e do lado, se você clicar nesta pequena seta, ele vai abrir todas as alterações que foram feitas naquela versão. Para saber qual foi a alteração feita, basta clicar em cima da versão. Veja, quando eu clico aqui nas versões iniciais, podemos ver todo o desenvolvimento desde a criação do documento até o momento atual. Veja aqui o documento em branco quando foi criado, depois com as digitações iniciais feitas e assim sucessivamente. Caso deseje restaurar a versão selecionada, você clica nesse botão, Restaurar esta versão, mas eu não irei fazer isso agora.
Bom, agora que você já sabe da existência desse recurso, vamos aprender a utilizar ele de uma forma mais organizada. Para que você não se perca no meio de tantas versões, é importante você nomear suas versões. E isso você pode fazer da seguinte forma. Voltando aqui para a tela de edição do documento, assim que você for iniciar um trabalho em seu documento, ou seja, abrir ou criar o documento, você deve clicar aqui no menu Arquivo e na opção Histórico de Versões, escolher a opção Nomear Versão Atual. Aí você dá o nome da forma que achar mais adequado à sua organização. Eu vou chamar essa versão de versão 1.0. Agora vamos voltar lá no Histórico de Versões. Veja que agora minha versão atual está salva com o nome de versão 1.0. Se o Jack lá no computador dele acessar o histórico de versões, vai ver a mesma coisa. Veja, vou acessar aqui no outro computador o documento editado pelo Jack e irei para o histórico. Bom, voltando ao usuário Novo Sávio, digamos que agora na minha versão 1.0 eu resolva excluir uma parte do documento. Vou selecionar toda a parte do tópico Mobilidade e excluir. Agora vamos lá novamente no histórico de versões. Perceba que agora não estamos mais trabalhando na versão 1.0, ou seja, esta não é mais a versão atual, afinal efetuamos alterações. Agora veja que ao clicar em cima da versão atual ela já me mostra as alterações que fizemos. Digamos então que resolvemos que a alteração feita na versão atual não é interessante e que precisamos voltar à versão 1.0. Então, basta clicar na versão desejada, no caso a versão 1.0, e em seguida clicar em restaurar esta versão. Ele avisa que a versão será revertida. Confirmo clicando em restaurar. E em seguida, agora já na tela de edição do documento, temos aí o conteúdo que alteramos, neste caso todo o tópico de mobilidade, de volta ao documento. Agora vamos novamente lá para o histórico de versões. Veja que agora, além da versão 1.0, temos a versão em que deletamos o conteúdo e temos também a versão atual. Veja, vou clicar aqui em cima da versão logo após a versão 1.0. Veja que podemos visualizar a alteração que foi feita nesta versão. Inclusive, se você posicionar o mouse em cima da alteração, o Google vai indicar quem foi o usuário que efetuou a alteração. Bom, a outra forma de nomear as versões é aqui no histórico, clicando aqui do lado da versão. Veja, irei nomear a versão atual, esta aqui em cima. Clico nestes 3 pontos e escolho nomear essa versão. Vou chamar a versão de versão 1.1. Agora vamos lá para a tela do outro usuário, aqui no outro computador. Vamos acessar aqui o histórico. Perceba que o usuário Jack visualiza a mesma coisa que o Novo Sávio. Perceba também que ele, como todos os outros usuários que estejam editando o documento nesse instante, estão trabalhando a versão 1.1. Agora o Jack vai digitar algo aqui na introdução. Vamos a um outro parágrafo e eu vou digito qualquer coisa aqui. Agora vamos ao histórico de versões. Percebe que a versão que nomeamos será sempre a versão anterior ao que acabamos de fazer? Ou seja, a versão atual é sempre aquela que estamos trabalhando e a que nomeamos será a nossa referência. Desta forma, entenda que quando você nomeia uma versão, ela torna-se uma referência. Por isso, é sempre importante nomear suas versões, para que você não se perca nas tantas versões que serão criadas durante o seu trabalho, sempre que alguém ou você mesmo efetua alguma alteração no documento. Ok, pessoal, vimos agora como organizar versões de nossos documentos, podendo assim trabalhar arquivos compartilhados e em equipe, através da colaboração em nuvem e de forma mais segura. E assim, fechamos esta parte do curso voltado ao Google Documentos. Nós do TRT6 esperamos que essas aulas sejam úteis aí no dia a dia do seu trabalho ao utilizar estas ferramentas. Até mais!